Fala pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e, mais uma vez, venho aqui falar um pouquinho sobre a sessão de hoje, o que nós fizemos no mercado hoje. E a sessão de hoje, segunda-feira, foi mais ou menos o que a gente esperava. Desde o início da sessão, eu já falei que hoje nós temos o mercado americano. Metade está fechado, que o bond market está fechado, dado que hoje é Columbus Day, o dia do descobrimento das Américas. O mercado de Treasury americano ficou fechado e isso já foi o suficiente para reduzir a liquidez, o volume e a volatilidade da sessão, inclusive aqui no Brasil, né? Então, era já uma sessão que a gente esperava um pouco menos de volatilidade, um pouco menos de movimentação e foi exatamente assim. No geral, a gente ainda tentou aproveitar algumas oportunidades, mas não foi um dia com muita movimentação, tanto no índice quanto no dólar, nos futuros. Ainda assim, a gente fez alguns estudos e tivemos recomendação em ações. Mas o que eu gostaria de falar também um pouquinho sobre notícias é, mais uma vez, reforçando, né, a trégua na guerra comercial em relação à China e Estados Unidos. Estados Unidos concordou em retirar as tarifações que iam ocorrer, que iam começar a vigorar a partir dessa semana. A China concordou em comprar um pouco mais de produtos agrícolas e, no geral, isso já fez o suficiente no sentido de trazer uma expectativa um pouco mais positiva. Mesmo na sexta-feira, a gente já viu o bond market, o mercado de juros americanos, retomar os treasuries, os T-bills voltaram a ficar abaixo das T-notes de 10 anos, isso é, a curva de juros mais curta voltou a ter um spread positivo em relação à curva de juros mais longa. É o que a gente está, entre aspas, acostumado a ver e que não nos indica que vai ocorrer uma recessão como a gente tinha até agora as curvas invertidas. As curvas mais longas estavam pagando menos juros do que as curvas mais curtas, então isso alivia um pouco a pressão, alivia um pouco esse sentimento de recessão que estava bem instaurado no mercado. Isso não significa que a gente com certeza se livrou disso, mas pelo menos o fantasma da recessão começa a ficar cada vez mais leve, cada vez mais tênue na mente dos investidores. Vamos ver ainda o desenrolar dessa história. E a T-Note de 2 anos continua invertida em relação tanto às T-Bills de 3 meses quanto às T-Notes de 10 anos. Tá? E no Brexit a gente teve um avanço. Por enquanto, as conversas seguem boas com a União Europeia, parece que dessa vez vai, mas talvez ainda haja um adiamento, visto que a próxima saída do Reino Unido da União Europeia está marcado ainda para o dia 31 de outubro. Talvez não haja tempo hábil para essa saída nesse instante, para já ter uma negociação muito bem consolidada, mas muito possivelmente esse é o último adiamento no Brexit. E no cenário doméstico, a gente volta a falar um pouquinho da Previdência e volta a continuar a ficar de olho na agenda reformista, dessa vez com as informações de que, de fato, a reforma tributária, muito provavelmente, pelos senadores foi dita impossível de passar esse ano, vai ficar para o ano que vem. A gente deve ver primeiro tramitar a reforma administrativa, assim que, é lógico, a gente terminar de ver a PEC da Previdência e a PEC em paralela que vai chegar para tentar colocar junto os estados e municípios na PEC da Previdência, e isso deve também ajudar a recuperar um pouco da potência fiscal que foi perdida com grandes atritos e até mesmo com articulações fracas no Senado, reduzida a economia, que passou na Câmara com um pouco mais de 900 bilhões para 800 bilhões lá no Senado. E só rapidamente, só para a gente não perder também a prática, vamos dar uma passada no gráfico, não que isso vá nos iluminar muito o dia, porque o gráfico do índice, movimentação foi razoavelmente fraca durante boa parte da sessão. As únicas movimentações pontuais mais fortes, eu diria que foi justamente essa puxada que a gente pegou no início da sessão e algumas puxadas ali com um pouco mais de volume ainda antes do meio-dia, né? Essa pequena puxada para cima, aqui a gente tem uma pequena puxada para baixo, depois disso um que anda o outro, marca um pouquinho mais de volatilidade, mas no índice sem nada muito interessante. E no dólar também não é muito diferente, sessão de hoje bem lateral, diga-se de passagem agora de tarde, com pouquíssima volatilidade, né? Depois que passou o almoço, a gente não vê absolutamente nada. Eu ainda ressalto a importância desse nível acima do 40, entre 40
e o 45 é o nível de resistência. Hoje foi testado já 2 vezes, mas entrar nessa operação só por entrar, só porque eu tá chegando naquele nível é meio difícil, meio complicado, mas um dia de volume favorece bastante operações de defesa de nível, né? Enfim, hoje foi uma sessão bem tranquila, a gente fez mais estudos do que de fato atuou no mercado, porque não havia tantas oportunidades. Ainda assim, a gente conseguiu posicionar um gatilho de venda no mercado acionário, e se você está curioso, quer ficar sabendo qual foi a venda da sessão de hoje, eu recomendo que você dê uma passadinha lá na carteira do investidor, que todas as informações estão disponíveis por lá, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês na próxima atualização.